Olá, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vim trazer um tema um tanto quanto polêmico, um tanto quanto difícil de ser abordado. Qual que é esse tema? Pornografia. Você já deve ter visto no título, né? Tinha esquecido disso. Mas é a pornografia. O que acontece? Esse é um tema muito tabu dentro das igrejas, porque fala, na Bíblia diz, sim, é um pecado, só que é muito falado na igreja como pecado, só que muitas vezes não dão um direcionamento sobre como vencer esse pecado, sobre como vencer esse vício. E esse é um vício muito difícil de ser vencido, esse é um pecado muito difícil de ser vencido. Por quê? Porque quando você comete a pornografia, quando você fica viciado na pornografia e tudo mais, o Espírito Santo se afasta de você, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo e você tá ferindo o seu próprio corpo. Ai, quando eu assisto esses vídeos eu não tô ferindo ninguém. Certo, você não tá ferindo ninguém, esse pecado não é contra as outras pessoas, mas contra o seu corpo, que agora não pertence mais a você, mas sim ao Espírito Santo. E o Espírito Santo se afasta de nós quando a gente começa a cometer esse pecado, então é muito mais difícil de vencer. E nesse vídeo, eu vou ler com vocês 1 Coríntios 6, do 12 ao 20, e eu vou dar alguns 5 tópicos sobre como vencer esse pecado, sobre como vencer o vício na pornografia, porque Deus estava me incomodando nessa semana sobre quantos jovens estão se afastando, quantas pessoas estão se afastando do Espírito Santo, estão se afastando dele por conta desse vício, porque muitos cometem esse vício no secreto, muitos cometem esse pecado no secreto e não têm coragem de abrir, de confessar para outras pessoas que eles cometem isso também, que eles também têm partes, que eles também pecam, que eles também têm seus erros. E pensam assim, meu Deus, o que vão pensar de mim, o que vão falar? Só que é muito necessário a gente confessar esse pecado. Então, vamos lá, direto ao ponto, né? 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Eu não sei se vocês perceberam aqui, fala sobre se a gente unirá o corpo de Cristo com uma prostituta, porque foi descrito lá em Gênesis, foi dito em Gênesis, eu acho que... Eu vou colocar aí na tela, melhor. Então, foi descrito lá em Gênesis que quando o homem vai deixar a família e se unirá à sua mulher, e juntos eles se tornarão um só corpo. Então, eles se tornarão um só perante Deus. Então, querendo ou não, quando a gente se une sexualmente com outras pessoas, a gente está se tornando um só corpo com essa pessoa, a gente está fazendo um pacto, uma aliança com essa pessoa. E o que está acontecendo com essa pessoa, querendo ou não, passa para você. Como vencer esse pecado? Primeiro, queira parar. Você tem que querer parar, você tem que querer mudar, você tem que querer não permanecer da maneira que você está. Porque muitas vezes
acaba se tornando tipo, tudo bem eu fazer isso. Tudo bem eu continuar do jeito que eu tô, tudo bem eu continuar fazendo isso por conta que eu não tô ferindo ninguém. Nada tá acontecendo com as outras pessoas, eu só tô me ferindo, tudo bem eu me ferir, contanto que eu não firo os outros. Mas isso te afasta de Deus. Isso te afasta do propósito que Deus tem para sua vida, do seu alvo, que é Jesus. Então, primeiramente, queira mudar. Lute com todas as suas forças para vencer esse vício, para vencer esse pecado. Segundo ponto, conte para alguém. Conte para um líder, sabendo que esse alguém tem que ser alguém que você confie, primeiramente, e que ele seja cristão também, que ele seja uma pessoa, um líder, uma pessoa sábia, uma pessoa de Deus, porque muitas vezes a gente vai simplesmente nos abrir para pessoas que não são cristãs e que vão nos dar direcionamentos errôneos, direcionamentos que muitas vezes vão nos afastar de Deus, nos afastar do propósito de Deus. Então, fale com o líder, fale com o seu pastor, com a sua pastora, com um amigo também, um amigo mais velho, sábio, que você tenha confiança e que você sabe que ele é uma pessoa de Deus. Terceiro ponto, busque a Deus como você nunca buscou. Busque a Deus de uma maneira tremenda, preencha todo o vazio do seu coração, todo espaço que você sente, toda vez que você sentir vontade de cometer esse erro de novo, busque a Deus, busque a palavra de Deus, assim, leia a Bíblia, estude detalhes, coloque objetivos para você ler, para você alcançar metas, ouça mais louvores, jejue mais, se consagre mais, esteja realmente preenchido de Deus, porque quanto mais preenchido, menos Satanás tem influência sobre nós, menos Satanás ele tem o poder de sussurrar nos nossos ouvidos e simplesmente falar que tudo bem eu fazer isso, que tudo bem eu continuar desse jeito, que tudo bem, mais uma vez, que Deus vai nos perdoar depois. Ok, Deus perdoa, só que e para você voltar? Será que você vai conseguir sair do fundo do poço de novo para voltar se você mesmo não quer sair? Se você mesmo continua deixando que Satanás te induza, porque ele não vai colocar aquela tela na frente de você simplesmente e te forçar a ficar vendo lá. Você escolhe se você vai continuar ou não. Você escolhe ceder a sua carne ou não. Então, esteja totalmente preenchido de Deus, totalmente revestido de Deus, com a armadura de Cristo, porque essa guerra ela não é contra pessoas, ela é contra principados e potestades, ela é contra algo espiritual. Então, seja realmente preenchido por Deus como você nunca esteve, porque essa é uma guerra muito difícil de ser vencida, principalmente por estarmos mais distantes do Espírito Santo e por ser um vício. Quarto ponto, pare de se culpar. Por quê? Muitas vezes quando a gente comete, a gente fica assim se culpando. Eu não devia ter feito isso, como eu tô sujo, eu não vou mais pra igreja, Deus não me aceita mais assim, Deus não vai me aceitar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que me afastar de Deus até eu conseguir me limpar e tudo mais. Só que essa culpa, ela não pertence a Deus. Quando a gente comete esse pecado, ou qualquer outro pecado, a gente tem que entender que o arrependimento verdadeiro é diferente da culpa. A culpa é uma raiva excessiva que a gente tem de nós mesmos. É uma raiva que não podemos ter, porque isso vai nos afastar de Deus. E a raiva em excesso é um pecado. Então, o que você deve fazer? Cometeu o erro, caiu de novo? Ok, você cometeu o erro. Você não deve, por exemplo, falar assim, tudo bem, eu cometi um erro e ok, tá tudo bem. Não, você cometeu um erro, mas você vai pedir perdão para Deus, você vai se arrepender, você vai pegar e falar assim, eu me arrependo, Pai, eu não quero mais cometer isso, me dê novas formas para mudar, me preencha mais do seu Santo Espírito, para que eu possa estar mais forte, estar mais firme, me revista da sua armadura, para que eu possa estar mais firme, mais munido contra os cochichos de Satanás. Que você, quando você cair de novo,
que em nome de Jesus não vai acontecer, mas quando você cair, você pega e fala assim, ok, eu caí, perdão, Pai, se arrependa verdadeiramente, vire as costas para o pecado e siga para Cristo, siga para o alvo. Volte para o caminho, volte. Se você se desviou para a direita, se você está no reto aqui, você se desviou um pouquinho para a direita, você não vai continuar se desviando. Não, que você volte para o reto, que você volte para seguir a Cristo. Agora, quinto ponto. Evite as coisas que te fazem cair. Evite o que te faz pecar. Não esteja simplesmente na beira de um precipício. Por exemplo, aqui, a partir daqui, a gente está com Deus. Esse meio aqui é o que divide entre você estar com Deus e você cair em pecado. Não continue aqui no meio. Pegue e se afaste quanto mais você conseguir. Porque muitas vezes a gente fica, principalmente quando estamos namorando, a gente fica nessa beira de precipício, prestes a cair em pecado, porque, até onde é pecado? É pecado eu fazer isso? É pecado eu fazer aquilo? Como se você simplesmente quisesse andar na brecha aqui, simplesmente para cair. Não, se afaste totalmente. Se você acha que isso é pecado, se afaste e seja mais próximo de Deus o possível. Não fique tentando brincar com... eu consigo me equilibrar aqui, tá tudo bem, eu consigo ficar aqui, eu não vou cair. Porque se um vento forte bater, se uma tempestade vier do nada, você vai acabar caindo. E a gente não tem a certeza se você vai conseguir voltar, se você vai ter forças de novo para voltar para Cristo, para voltar para o caminho certo. E é muito mais fácil você permanecer com Cristo do que você simplesmente decidir se afastar, decidir pecar, decidir cair e para ter que voltar todo o caminho, para ter que trilhar, subir as escadinhas, tudo de novo. Evite, por exemplo, se assistir alguns vídeos que tenham algum tipo de música, que tenham algumas cenas inapropriadas, filmes, que tenham cenas pornográficas também, te faz ter mais vontade de pecar, te faz ter mais desejos sexuais e tudo mais, ter mais desejo, sim, para ver esse tipo de conteúdo, para ver esses tipos de cenas, ler também, que você pare de ver, que você corte totalmente, que você corte o mal pela raiz. Se ficar sozinho no seu quarto, de portas trancadas, te faz pecar, te faz estar mais próximo de pecar, não fique. Simplesmente vá para a sala, vá para algum lugar que tenha muita gente, que você não fique sozinha, que você saiba que você não vai pecar, que você não vai cair, que você seja uma pessoa prudente, que você saiba que se essa situação me faz ficar na beira do precipício, que eu não vou estar na beira do precipício, eu vou correr para o lado ao contrário. Eu vou correr para Cristo, eu vou correr para o alvo, para estar mais perto do alvo, para estar mais santificado. E não para estar quase caindo em pecado. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma você e que você possa conseguir vencer esse pecado, que você possa vir se entregar e querer realmente vencer esse pecado. Um aviso. Jovens que estão namorando, cristãos, evite ficar de agarração, evite ficar sozinhos nos lugares incômodos, onde vocês saibam que vocês podem cair, porque a gente sabe que a nossa carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, que a gente venha fugir realmente dessas situações, fugir do pecado, de situações que possam nos deixar na beira do precipício. E é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!